Olá pessoal, o que nós vamos resolver hoje são as equações diferenciais utilizando as séries. Então nós vamos resolver em série na vizinhança de um ponto ordinário as equações diferenciais que serão dadas. Então nós já vimos como calcular equações diferenciais de segunda ordem com coeficientes constantes. Agora, nós vamos estar estudando as equações onde os coeficientes são funções de variáveis independentes. Então, vamos considerar a equação homogênea, que possui a forma P de x, y, duas linhas, mais Q de x, y, linha, mais R de x vezes y igual a zero. Então, são essas equações que nós estaremos desenvolvendo. Levando em consideração que esse tipo de equações surgem em várias situações em problemas físicos, como por exemplo o modelo de Bessel, a equação de Bessel, que é uma equação também que possui a forma já vista. Nós temos também a equação de Legendre. Então, para resolver ambas as equações, nós podemos utilizar as séries. Então, é isso que nós estaremos estudando agora. Como que a gente vai desenvolver essa resolução? Sempre nós vamos resolver uma equação de diferenciais utilizando séries em uma vizinhança de um ponto x0. Então, a equação dada vai possuir essa forma. A solução está associada ao comportamento desse coeficiente que é o p de x. Então, o comportamento dessa função é que eu vou estar escolhendo esse valor x0 para determinar a solução da equação diferencial. O ponto x0 nós chamamos de ponto ordinário. Quando que ele é chamado de ponto ordinário? Quando eu substituo esse valor de x0 nessa função p de x e esse valor não anula p de x, ou seja, não resulta em zero. Então, qualquer valor de x que eu jogue nesse coeficiente, ou seja, nessa função, que não deixe ela nula, é denominado um ponto ordinário. Então, no intervalo onde essa função p de x não se anula, nós podemos dividir essa equação inteira em p de x e eu vou ter uma equação da seguinte forma. Então, eu estou dividindo aqui por p de x, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar q de x sobre p de x, r de x sobre p de x, e no qual eu posso substituir essa divisão por uma outra função chamada de p de x, e essa outra divisão de r de x por p de x por uma função q de x. Essas funções, elas são funções que elas precisam ser funções contínuas, né? Elas têm que existir nos pontos aí quaisquer. Então, qual a nossa preocupação? Nossa preocupação é resolver a equação dada na vizinhança de um ponto ordinário. Quais as soluções que nós vamos procurar? A solução que nós vamos encontrar tem que possuir essa forma aqui. Nós vamos verificar se conseguimos encontrar uma solução que possui essa forma, a forma dessa série. E essa série, ela é chamada de série de potências, como nós já estudamos. Então, por que nós utilizamos o método de resolução em séries de potências? Porque é uma forma conveniente, é uma forma útil para uma solução, e dentro do seu intervalo de convergência são fáceis de manipular analiticamente e numericamente, visto que nós vamos obter uma função polinomial aí como resultado da resolução da equação. Tornando a série de potências como uma solução, substituímos y e suas derivadas, y' e y duas linhas, na equação diferencial dada para obter os coeficientes a n desejados. Ou seja, eu vou considerar que a minha solução tem essa forma. Se a minha solução tem essa forma, significa que se eu substituir isso daqui na minha equação diferencial, eu tenho que encontrar valores para esses coeficientes A0, A1 e AN que satisfazem a equação que eu obtive. Por exemplo, então, dada uma equação diferencial aí de segunda ordem homogênea, vamos considerar essa equação. Y duas linhas mais y igual a zero. Vamos pegar um modelo simples. Aqui eu observo que o p de x é 1, ou seja, qualquer ponto é ponto singular, ou seja, nada vai zerar, porque ele é uma constante, é 1. O q de x é 0, porque o q de x é o coeficiente da primeira derivada aqui, que no caso não tem, é 0. O r de x é o coeficiente do y, que no caso
é 1. Então, todo ponto é ordinário, ou seja, eu posso resolver essa equação utilizando séries, considerando qualquer ponto como vizinhança aí. Então, nesse caso, eu vou escolher o ponto x0 igual a 0. Por que o ponto x0 igual a 0? É uma escolha simples, eu sei que não vai zerar a função p de x e, além de tudo, vai simplificar a minha resolução. Então, o próximo passo agora é considerar a minha série como solução. Então, a minha série considerada como solução será essa aqui. A0 é o coeficiente, né, que eu não conheço, mais A1 que multiplica x menos x0. O próximo seria mais A2 que multiplica x menos x0 ao quadrado. O próximo seria A3 que multiplica x menos x0 ao cubo. E assim por diante. Resultando nesse somatório, né? A n que multiplica x menos x0 elevado a n. Como eu vou considerar o x0, né, como ponto no qual eu vou resolver a minha equação, então, substituindo x0 igual a 0 aqui nessa série, a minha série fica simplificada. Eu vou ter lá x0, aliás, a0 mais a1x, porque o x0 é 0, daí a2x ao quadrado, mais a3x ao cubo, e assim sucessivamente. Portanto, a série que eu vou considerar como solução é essa aqui. Ou seja, eu vou buscar uma solução da minha equação diferencial que tenha essa forma aqui. Então, para encontrar os valores desses coeficientes, porque o nosso problema agora vai ser determinar o valor desses coeficientes. Ou seja, para determinar os valores desses coeficientes, eu tenho que considerar que isso aqui é a solução. E se isso é solução, significa que se eu derivar isso aqui duas vezes e substituir a sua segunda derivada na equação dada, mais ela mesma, a função y igual a 0, se eu conseguir encontrar valores de A0, A1 e A2 que satisfazem essa igualdade, eu consigo determinar a solução da minha equação diferencial. Então, é esse processo que eu vou utilizar. Então, lá, diferenciando a equação 1, então eu tenho lá a equação que eu considerei como solução, né? Essa função aqui, essa função polinomial. Então, derivando a primeira vez, derivada de A0 é uma constante, vai dar 0. A derivada de A1x vai dar A1. A derivada de A2x ao quadrado vai dar 2A2x. E se eu fosse continuar derivando, então aqui, olha, forma geral, aqui ficaria n, que multiplica o AN vezes x elevado a n menos 1. Ou seja, essa expressão aqui vai descrever a minha primeira derivada. Se eu derivar novamente, então a derivada de A1 é 0, a derivada de 2A2x, 2A2 é constante, a derivada de x é 1, então vai dar 2A2. E, de forma geral, derivando novamente essa expressão aqui, eu vou ter esse coeficiente que vai lá multiplicando lá na frente, eu vou ter n que multiplica n menos 1 vezes a n que multiplica x elevado a n menos 2, diminui um grau no expoente aqui. Visto que isso aqui é uma potência, né? Então, o expoente passa lá multiplicando, então eu estou utilizando a regra da potência aqui para fazer a derivada. Ou seja, a segunda derivada vai ter essa forma geral aqui, ó, n que multiplica n menos 1 a n x elevado a n menos 2. Observe que aqui eu comecei no n igual a 1, por quê? Porque o meu primeiro termo aqui é A1. E aqui eu estou começando no n igual a 2. Se você observar, o meu n aqui é 2. Se eu jogar 0, eu não vou encontrar esse primeiro termo. Então, tem que ser a partir do 2 para poder encontrar esse termo aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir lá na minha equação diferencial a segunda derivada, porque ela era a segunda derivada, aparecia na equação diferencial a segunda derivada e a função y. Então, eu vou substituir as duas. Então, substituindo as equações 1 e 3, no caso a 2 eu não vou precisar, na equação dada, eu vou ter essa expressão aqui. Então, era a expressão, a equação diferencial dada era a segunda derivada, que é isso daqui, mais a função, que é esse termo aqui. Tudo isso igual a 0. Agora eu vou desenvolver essa equação aqui. Observem que agora eu não tenho mais derivadas aqui, né? Eu tenho uma expressão, uma função no qual eu tenho que desenvolver, simplificar, até obter o valor dos coeficientes, que é o que eu estou procurando. Porque a minha solução considerada é essa aqui. Então, eu preciso encontrar o A0, o A1, A2 e assim sucessivamente.
Então, agora, é isso que eu vou estar preocupada em encontrar. Então, as séries devem apresentar o mesmo termo geral. Então, por exemplo, estão observando aqui que essas duas séries aqui possuem o termo geral diferente. Por exemplo, uma começa lá, uma está n, que multiplica n menos 1, a n, x elevado a n menos 2, de 2 até o infinito. E aqui de 0 até o infinito. Então, eu vou mudar o índice delas para que as duas tenham o mesmo somatório, para que eu possa simplificar essa minha expressão, transformando num somatório só. Eu não consigo juntar esses dois somatórios com eles com limites diferentes. Então, as séries devem apresentar o mesmo termo geral. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o índice do somatório na primeira série, tá? Então, na primeira série aqui, substituindo por n por n mais 2. Então, se eu jogar no lugar do n, o n mais 2, como é que vai ficar aqui? Vai ficar n mais 2 igual a 2. Ou seja, o mais 2 lá, vou passar diminuindo, vai ficar n igual a 2 menos 2, que vai dar 0. Ou seja, esse meu somatório aqui vai ficar diferente. Então, vai ficar, no lugar do n, eu coloco n mais 2. Vejam que aqui no lugar do n apareceu n mais 2. Aqui n menos 1 ficou n mais 2 menos 1. No lugar do an apareceu n mais 2. Então, sempre onde está o n, apareceu n mais 2. E aqui eu também substituí. Se o n é n mais 2, então vai ficar n mais 2 igual a 2. Isolando o n, vou ter n igual a 0. Então, vejo que agora o meu somatório ficou com os mesmos limites. E a minha parte, que o meu termo geral, ficou igual. X elevado a n, x elevado a n. Agora eu posso colocar esse x elevado a n em evidência, porque a nossa preocupação aqui é determinar os valores dos coeficientes. Então, eu sempre vou procurar fazer esse processo, deixar esse valor desse termo geral em evidência. Então, aqui coloquei o termo geral em evidência e consegui obter essa expressão. Então, coloquei em evidência lá o xn, ficou n mais 2, que multiplica n mais 1, mais an mais 2, mais o an, tudo isso multiplicando x elevado a n. Tá? Mas sempre para isso eu tenho que deixar os limites iguais e eu tenho que ter esses mesmos termos aqui para que eu possa colocar ele em evidência. Então, daí eu consigo determinar os valores dos coeficientes. Então, vamos lá. Vejam bem, para que aquela igualdade lá fosse igual a 0, por exemplo, que essa igualdade seja igual a 0, então, quando que um produto é igual a 0? Quando um dos fatores é 0. Se eu fizer x elevado a n igual a 0, eu não vou conseguir encontrar nada, porque o meu objetivo é achar o valor dos coeficientes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a expressão n mais 2 vezes n mais 1, que multiplica a n mais 2 mais a n igual a 0. Então, daqui eu consigo determinar valores para esses coeficientes aí que eu estou precisando. Então, esse produto só vai ser 0 se um dos fatores for 0. Então, o que vai ser interessante igual a 0 aqui? Essa expressão. Então, igualando essa expressão igual a 0, eu tenho a chamada relação de recorrência. Então, a relação de recorrência de uma resolução de uma equação diferencial em série é essa expressão que você obtém quando você consegue colocar esse x elevado a n em evidência e ter uma expressão que envolve os valores de n e an. Agora, eu vou estar isolando os valores aí de an para poder determinar os seus valores aí para n0, para n1 e assim por diante. Então, por exemplo, para essa expressão, se o n for 0, eu vou jogar lá, n é 0. Então, vai ficar 0 mais 2, 2, 0 mais 1, 1, a 0 mais 2, A2, mais A0 igual a 0. Aqui eu consigo colocar o A2, aqui isolar o A2, e esse A0 que está positivo eu passei em negativo, e esse 2 vezes 1 que estava aqui multiplicando eu vou passar dividindo. 2 vezes 1 é a mesma coisa que 2 fatorial. Muito bem. E para n igual a 1, nós temos 1 mais 2, 3, 1 mais 1, 2, vezes A1 mais 2, A3, mais A1. Ou seja, isolando o A3 aqui, nós teremos menos A1 sobre 3 fatorial.
Então, observem que aqui o A2 ficou dependendo do A0 e o A3 ficou dependendo do A1. Então, o A0 e o A1 são termos independentes. Eu vou poder determinar os valores dos outros coeficientes, A4, A5 e assim por diante, sempre em função do A0 e do A1. Então, continuando lá, n igual a 2, então vai ficar 2 mais 2, 4, 2 mais 1, 3, A2 mais 2, 4, mais A2. Então, eu joguei o n igual a 2 no lugar do n da relação de recorrência, cheguei nessa expressão. Isolando o A4, eu tenho que o A4 é igual a menos A2 sobre 4 vezes 3. Então, nós temos aqui que o A2 é igual a menos A0 sobre 2 fatorial. Então, substituindo o A0 sobre 2 fatorial no lugar do A2, então essa expressão vai ficar igual a menos A0 sobre 2 fatorial, que multiplica 1 sobre 4 vezes 3. Então, 2 fatorial é 2. E 4 vezes 3 vezes 2 é a mesma coisa que 4 fatorial. Então, aqui eu vou ter o resultado A0. Aqui vai ficar positivo, né? Porque aqui era negativo. Daí, com esse negativo aqui, o resultado fica positivo. Aqui faltou um sinalzinho de menos, mas aqui fica menos com menos vai ficar mais. Então, vai resultar em 0 sobre 4 fatorial. E assim eu vou fazendo essa sequência. Então, por exemplo, para calcular n igual a 3, eu vou jogar 3 no lugar do n. 3 mais 2, 5. 3 mais 1, 4. E eu vou seguindo a sequência. Na próxima aqui eu vou encontrar o valor do A5. Isolando o A5 é equivalente a 1 sobre 5 fatorial. Fazendo n igual a 4, jogando na expressão, eu vou ter que o A6 é menos A0 sobre 6 fatorial. Sempre deixando dois coeficientes aqui apenas independentes, né? Então, aqui eu consegui definir um valor para cada um dos coeficientes. O A0 e o A1, que serão termos independentes que eu posso atribuir, valores simples. E o A2, o A3, o A4, o A5, o A6 e o A7, que estarão dependendo desses coeficientes A0 e A1. Então, agora, basta eu voltar àquela função que eu considerei como solução. Então, substituindo esses coeficientes na função que nós tínhamos, então a função era y0, se vocês recordam lá, era y igual a A0, mais A1 que multiplica x, mais A2 que multiplica x ao quadrado, mais A3 que multiplica x ao cubo. Então, aqui eu estou substituindo nos valores encontrados. Então, o primeiro termo é o A0. A0 eu não tenho valor. O segundo termo é o A1. A1 também eu não encontrei valor. Se eu voltar aqui, observe que eu não tenho valor para 0 e A1. Né? Então, eu vou deixar A0 e A1 mesmo. Aí o A2, o A3, no caso o A0 e A1, o A2 eu encontrei como A0 sobre 2 fatorial. Então, eu vou retornar aqui só para conferir, olha. O A2 é menos A0 sobre 2 fatorial. O A3 é menos A1 sobre 3 fatorial. O 4 é A0 sobre 4 fatorial. O A5 é A1 sobre 5 fatorial. E assim eu vou escrevendo a minha sequência, substituindo aí nos valores os coeficientes. Então, menos A0 sobre 2 fatorial é o A2. Menos A1 sobre 3 fatorial é o A3. Mais A0 sobre 4 fatorial é o A4, mais A1 sobre 5 fatorial é o A5, e assim sucessivamente. Aí eu posso continuar, menos A0 sobre 6 fatorial, até eu chegar numa expressão geral aqui para esse somatório. Mas, por exemplo, eu quero representar a solução aí com 7, né, até a x elevado a 7. Então, eu não preciso utilizar todos esses termos aqui. Eu posso fazer o gráfico para verificar que tipo de solução eu vou ter. Como que eu posso fazer isso daí representando graficamente? Então, eu preciso atribuir valores para 0 e A1, pois vocês observam que os termos aqui estão dependendo de A0 e A1. Então, por exemplo, aqui, essa aqui seria a forma geral. Observem que eu tenho termos que têm o A0 e eu tenho termos que eu tenho o A1. Então, aqui, os termos que têm A0 podem ser representados por essa expressão. Observem que todos os A0s têm um denominador par. Então, foi colocado aqui 2n fatorial. E todos os denominadores dos coeficientes aqui ímpares, eles têm denominadores
ímpares, né? Então, o A3 é 3 fatorial, o A5 é 5 fatorial. Então, sempre tem o A1 multiplicando. Então, é o A1 e daí embaixo os termos, né, que estarão representando esses números, serão valores ímpares. Então, se eu for jogar aqui, por exemplo, 1, né, n igual a 2. Se eu jogar n igual a 2, eu vou substituir nas expressões aqui, eu vou conseguindo determinar os valores aí dessa minha sequência, jogando para n0, para n1, para n2 e assim por diante. Então, por exemplo, lá, como que eu posso representar essa minha solução graficamente? Então, aqui, por exemplo, foi feito num programa considerando que o A0 é igual a 0 e que o A1 é igual a 1. Então, jogando A0 igual a 0, foi feito o gráfico dessa função e chegou-se a essa solução. Então, por exemplo, considerando A0 igual a 0 e A1 igual a 1, observem que, para a sequência anterior, se eu considerar A0 igual a 0 aqui não vou ter. Eu vou ter apenas esse termo. Né? Porque se o A0 é 0, eu só vou conseguir determinar os termos em que não aparece o A0. Ou seja, eu não vou encontrar nenhum dos termos pares. Só vou encontrar os termos ímpares. Mas é uma solução que eu estou encontrando. Então, aqui, jogando novamente, então A0 igual a 0 e A1 igual a 1, eu vou ter essa expressão para n igual a 5, para n igual a 3. Por exemplo, se eu jogar até n igual a 3, então eu vou ter essa funçãozinha verde aqui. Se eu jogar até n igual a 5, eu vou ter, né, uma função que vai me dar essa função azul. Se eu jogar n igual a 7, eu vou ter essa função vermelha. Então, vocês observam que à medida que eu vou aumentando o valor dos n's, vai aumentando a função dentro do domínio que eu quero representar aqui. Então, essa expressão está representando a solução da minha equação diferencial considerando A0, 0 e A1. Eu posso fazer considerando A0 igual a 1 e A1 igual a 0. Eu vou ter uma outra solução. Aí, eu teria, né, uma outra representação aqui. Por exemplo, eu fiz no mesmo programa aí, joguei o A0 igual a 1. Você pode jogar isso daí em qualquer programa que faça gráfico. Você pode jogar lá o A0 igual a 1 e o A1 igual a 0. A tua função vai ficar dessa forma. Então, você vai ter uma solução aqui, considerando essas condições para A0 e A1, e outra condição aqui, considerando A0 igual a 0 e A1 igual a 1. Então, você tem aí duas soluções, né, para essa equação diferencial aí que você escolheu. Você pode considerar que essa tua solução, a união dessas duas soluções, seria uma solução geral, considerando que você pode dizer que essas soluções, cada uma delas é uma solução linearmente independente. Então, aqui eu vou deixar uma atividade para vocês tentarem resolver. Então, nas equações diferenciais dadas, resolva através de uma série de potências em torno de um ponto x0. Encontre a relação de recorrência, encontre também os 4 primeiros termos em cada uma das soluções linearmente independentes. Se possível, encontre o termo geral em cada série. O termo geral é aquela expressão de somatória, onde você observa os resultados e verifica se você consegue determinar um termo geral. Mas o importante é que você consiga definir aí pelo menos os 4 termos, os 4 primeiros termos da sua série. Aí aqui eu tenho as duas equações diferenciais que você pode estar tentando resolver, né, para treinar esse método de resolução, que é o método de resolução em séries. E aqui na sequência, né, apresenta-se aqui as respostas dessa tua solução dessas equações diferenciais. Então, aqui eu tenho a solução da relação de recorrência, aqui é a primeira solução e aqui é a segunda solução. Essa aqui é para a primeira equação, tá? E para a segunda equação, aqui eu tenho a relação de recorrência, a primeira solução e a segunda solução. Por que a primeira solução e a segunda solução? É aquela questão lá, né, do A0, quando se faz A0 igual a 0, e o A1 igual a 1, e o A0 igual a 1, ou A1 igual a 0, né, como foi lançado aí anteriormente, como foi feito aqui. Então, você consegue encontrar duas soluções aí para essas equações. Então, você pode tentar resolver esses exercícios e qualquer dúvida aí estaremos tratando durante as aulas.